Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não começou na atual encarnação. Não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, em todas as raças, já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória, como esclarece o Espiritismo, e diz mais: a felicidade está perto de nós. Para chegar até ela, precisamos arrancar do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, nesta terça-feira, dia 9 de janeiro, vamos arregaçar as mangas e nos colocar a trabalhar. E para nos auxiliar, nada melhor do que uma passagem dos Evangelhos. Desta vez, é da carta de Paulo aos Romanos, onde ele diz o seguinte: mas quem não possui o Espírito do Cristo, este tal não é dele. Vamos repetir. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Diz Paulo, ou melhor, interpretando Paulo, o governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. O legislador lançará pensamentos do Evangelho nas leis que estabelece. O juiz vai se valer das sugestões do mestre para iluminar com elas as sentenças que redige. O administrador vai combinar versículos sagrados para alicerçar pareceres em processo de serviço. O escritor receberá sublimes imagens da revelação para acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores. O poeta usará passagens do Senhor para colorir os versos de sua inspiração. O pintor irá se reportar aos quadros apostólicos e vai realizar primores imperecíveis ajustando a tela, a tinta e o pincel. O escultor fixará no mármore a lembrança das lições eternas do divino mensageiro. O revolucionário repetirá expressões do orientador celeste para justificar as reivindicações de todos os feitios. O próprio mendigo vai pronunciar o nome do Salvador rogando esmola. Então, mas que ninguém se iluda com as aparências exteriores. Por que isso? Porque o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, o revolucionário e o mendigo não revelam, na sua individualidade, traços marcantes e vivos do mestre, demonstrando possuir o espírito, em verdade, ainda não são dele. Parecem, mas não são. Aqui, nós estamos falando a respeito de quê? Da coerência. Tem muita gente que diz, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Esse não é do mestre. Quando eu digo brincando que tem muita gente que utiliza o capítulo 15 do Evangelho de Mateus, que diz primeiro os teus, isso é uma invenção, não existe capítulo 15, não existe o versículo 1 do capítulo 15, existe o quê? O egoísmo e o orgulho.
que nos faz parecer do Mestre, mas ainda não somos do Mestre. Por quê? Nós não somos coerentes entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos. É por isso que todos nós, ou pelo menos 95, 98% da população do planeta, é constituída de espíritos imperfeitos. O que são espíritos imperfeitos? São aqueles espíritos que estão nos primeiros degraus da escala evolutiva. Trazem muito forte ainda dentro de si um instinto de sobrevivência que lhes faz pensar em si primeiro, em si em segundo, em si em terceiro, e em quarto lugar, modesta até pensa nos outros. Mas esse é o instinto de sobrevivência, é a lei do mais forte. Que nos foi trazida, que Moisés fez o quê? Ele instituiu olho por olho, dente por dente, para poder pacificar um pouco a nossa animalidade. Pelo medo de ser castigado, não cometíamos o erro, mas seguimos em frente. Jesus veio e nos trouxe a lei de amor, pediu que amássemos. Então, o governante que ama seu povo, ele recorre às palavras de Jesus para conseguir fazer seu povo seguir em frente. O legislador também, se não tiver Jesus no coração, ele vai fazer leis que interessam a A, B, C ou D, mas que acabam prejudicando a maioria da população. E assim por diante. O próprio mendigo, que muitas vezes poderia estar trabalhando, não trabalha porque acha que é mais fácil mendigar. Ganha muito mais mendigando do que trabalhando. Claro que todos estes, mais dia, menos dia, vão acordar. A peso de quê? A peso da dor, a peso da dificuldade. Vão aprender a compreender e tentar colocar em prática as palavras do Mestre Jesus. Então, importante a gente compreender que todos nós ainda parecemos de Jesus, mas não somos de Jesus ainda não. Vai levar um tempo, vai, mas um dia, cansados de sofrer, nós vamos nos render e colocar Jesus dentro do nosso coração. Pense nisso, amigo e seguidor, e enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.